Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos compreender o conceito de cenografia. O que é cenografia, né? Vamos conhecer também diferentes tipos de cenário, identificar diferentes tipos de palco também, neste capítulo 3 do nosso livro de arte, que é Vamos Brincar na Praia, a partir da página 271. E neste capítulo você vai aprender que a água pode ser fonte de inspiração para a criação de peças teatrais e a ambientação de cenas. Muito legal. No Conversa Vai, como é o cenário apresentado na imagem? Você sabe como é o cenário apresentado na imagem? Então responde aí, tá bom? Como estão caracterizados os personagens? E aí, o que é que você acha? Como é que eles estão caracterizados? Eles estão encenando o quê? Diz aí, será uma grande luta, uma brincadeira? Você diz aí, eles estão caracterizados de piratas, né? Como vocês podem observar, estão na água, não é verdade? Então, o que te lembra a palavra cenografia? Cenário? Será um cenário? É um espaço? É um espaço para a realização de um espetáculo, né? Seja ele qual for. É um teatro, uma dança, um espetáculo, né? E no Conversa Vem, nós temos aí, ao observar a imagem de abertura do capítulo, lembra aí, como você imagina que é feito um cenário? Então vocês vão responder neste espaço aqui, tá bom? Como vocês já sabem. O figurino ajuda o ator a interpretar seu personagem. E o que é que você acha? Será que o figurino... Lembra do figurino? Figurino, né? Pode ser um chapéu, pode ser um óculos, pode ser uma espada. É o que a gente usa no momento da cena. Nós temos uma história de chuva e mar, tá bom? A peça teatral Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove foi escrita por Sylvia Orthoff em 1976 e essa história mistura fantasia com personagens fantásticos e apresenta muitas canções aproveitando os ritmos de cantigas populares, né? Nós estamos aí no mês de agosto, um mês também dedicado, além do Dia dos Pais, é um mês dedicado aí ao nosso folclore, né? Folclore brasileiro, onde nós vemos aí as cantigas populares, vemos parlendas, vemos trava-línguas e muitas outras coisas, tá bom? E então, a história conta as aventuras do personagem Pinguinho de Chuva, que caiu do céu e conheceu diversos lugares, como um galinheiro e o fundo do mar. São diversos personagens, tá bom? Essa história de Sylvia Orthoff. Como Tia Nuvem, Galinha da Angola, Patrão Chuveiro, Sereia, Ova de Peixe e entre outros. E aí no Aprender Brincando, eu tenho aqui só algo para esclarecer para vocês. Neste primeiro aí, ouça a canção, tá bom? Que o professor irá colocar aqui para vocês, que no caso é a canção Ciranda, Cirandinha, tá bom? Vocês vão acompanhar a letra do texto dramático Eu Chovo, Tu Choves, Ele Chove, no ritmo dessa cantiga Ciranda, Cirandinha, apresentada aqui nesta página 273 do nosso livro, tá bom? Onde nós vamos trabalhar aqui um teatro. É muito legal essa parte aí, de cada personagem vai entrar com esta fala aí, tá bom? E só para ficar aqui guardadinho, né, que vocês aprendam, é como se fosse uma paródia, tá bom? A escritora desse texto dramático, ela utilizou aqui a canção Ciranda Cirandinha, onde no texto dramático, na página 273, nós vamos ver aí, só a primeira parte do todos, tá bom? Vocês têm o livro de vocês, então façam a leitura aí e vamos lá. É assim: no caminho desta chuva, muita história vai chover. Na ciranda, cirandinha, tudo pode acontecer. Quando eu chovo, ele chove. Quando chove, nós chovemos. Somos chuva, somos água. Pela nuvem choveremos. O anel que tu me deste, quando chove se derrete. O amor que tu me tinhas era chuva de confete. Quando eu abro um guarda-chuva, uma história vai chover. Quem quiser chover conosco, guarda-chuva deve ter. Ploc, 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 ploc. E aí segue o roteiro desse texto muito legal, tá bom?
Então vocês fazem a leitura direitinho aí e vamos dar sequência. Na página 274, nós temos aí o Mão na Massa, que é uma atividade que vocês vão realizar aí, ok? Sendo que só a primeira questão, vocês vão... não precisa ser em grupo, tá bom? Vocês vão pensar no que poderia ser a vida no céu antes da chuva. Como seria o ambiente, como seriam as roupas e os elementos da cena, que tipos de cenários e adereços de cena podem contribuir para deixar o ambiente mais interessante a chamar a atenção do público. Então vocês vão responder essa questão aí no caderno, tá bom? E nós temos aí uma realidade aumentada, que ela fala aqui sobre alguns temas de cenário, tá bom? E alguns elementos que possam formar este cenário. Então vocês colocam aí o celular de vocês na realidade aumentada para vocês terem mais abertura sobre esse tema abordado, tá bom? Observa mais algumas imagens aí de cenário. Eles podem conter muitos ou poucos elementos, tá bom? Dependendo da proposta do espetáculo. Inclusive pode nem haver cenário, para que os atores possam explorar o espaço apenas com suas ações e movimentações. E agora vamos para o palco. Quem já viu um palco aí? Vamos lá. Observem aí esses palcos. O palco é o lugar físico no qual ocorre a ação teatral. Ele pode ser de madeira, em um tablado, como vocês podem observar aí nessas imagens, tá bom? Pode ser redondo, pode ser a rua, pode ser uma sala da escola, uma igreja, enfim, qualquer lugar no qual se desenvolve o espetáculo. E você já assistiu a um espetáculo? Ou um teatro? Se sim, onde você assistiu, né? Quando na sua cidade existem grupos que se apresentam na rua? Quem aí já viu esse tipo de teatro, né? Na rua ou em algum lugar? Responde aí. E aqui os tipos de palco, tá bom? O teatro existe há milênios, gente. Desde muito tempo existe aí o teatro, né? Cada lugar e época conceberam cenários para os palcos de formas diferentes, tá bom? E aqui nós vamos conhecer aqui alguns desses lugares. Por exemplo, o teatro grego, vamos lá, desde o século VIII a.C. até o século V, tá bom? Até o século V. O teatro grego era um espaço natural, circular e aberto. Então, como vocês podem observar aí nesta imagem, a plateia ficava ao redor da orquestra ou do espaço central, onde era feita a representação. E aí vocês fazem a leitura também de todas essas páginas, ok? Vamos ver agora o teatro romano. Observem aí esta imagem. No século II a.C., o teatro chegou a Roma. Foram construídos imensos teatros ao ar livre, capazes de acolher 15.000 espectadores. Os espectadores, gente, são as pessoas que estão assistindo, tá bom? O palco era quase sempre coberto e um toldo poderia ser estendido para abrigar os espectadores caso chovesse. O que é o toldo? O toldo já está dizendo, um toldo, né? É tipo uma lona, né? Que cobria para que não molhasse dentro do espetáculo. E aqui vocês podem ver um teatro muito famoso e que não foi usado apenas como teatro. É o Coliseu em Roma, tá bom, gente? Ele aqui não foi usado apenas como teatro. E aqui abaixo vocês podem ver, nesta página aqui, para vocês conhecerem mais sobre o Coliseu, vocês façam a leitura aí sobre o Coliseu, ok? Aí também nós temos o teatro na Idade Média e o teatro no Renascimento, tá bom? Vou falando aqui um pouquinho para que vocês saibam direitinho, entendam mais um pouco sobre cada tipo de teatro desse daí. Nós temos aqui o teatro na Idade Média. Ele era feito nas ruas, sobre carroças ou cavaletes e nas igrejas nas quais aconteciam peças de cunho religioso. Aqui, gradativamente, o teatro passou a ser realizado em praças e em estruturas semelhantes a casas, certo? Para representar os diferentes locais em que se passavam as histórias. Então, os atores iam de uma casa para outra e eram seguidos pelos espectadores. Então, o público ia atrás do teatro, né? Muito interessante essa forma
de acontecer o teatro na Idade Média. E no teatro no Renascimento, observa aí as imagens, no teatro do Renascimento aconteceu a partir do século XV, tá bom? O palco era colocado mais distante do público, que era dividido de acordo com a classe social. Então existia essa divisão, né? O cenário era feito com painéis pintados que representavam os locais onde se passavam as cenas. E aqui chegamos no cenografista, gente. O cenografista, olha aí, é o responsável pelo cenário de um espetáculo, tá bom? Então ele tá ali ligado em todas as movimentações, tá bom? Foi somente durante o Renascimento que os painéis passaram a ser usados com mais frequência como cenários, tá bom? Artistas importantes aqui, como Rafael Sanzio, observa aí as imagens desses caras, né? Importantes. Leonardo da Vinci e Giorgio Vasari criaram cenários e figurinos para muitas peças teatrais, tá bom? E aqui temos o cenário no teatro de bonecos. Vocês já viram o teatro de bonecos? Eu acho que vocês já viram, sim. Então, observa aí. O teatro de bonecos popular brasileiro, o mamulengo, né? Vocês conhecem o mamulengo? Aquele bonequinho feito. A gente pode realizar aqui em um outro momento, tá bom? O mamulengo tem sempre alguém por trás manipulando os movimentos do mamulengo, tá bom? Então, geralmente utiliza uma estrutura semelhante a uma cortina para ocultar o ator que manipula os bonecos e os outros elementos de cena. Essa estrutura, ela recebe diferentes nomes e é conhecida como panada ou empanada, né? É uma cobertura que tem, né? Fica coberto e o ator não aparece. Quem está movimentando lá os mamulengos na mão não aparece, tá bom? E aqui, para a gente finalizar, nós temos a atividade aí do Mão na Massa, na página 278 do livro. Nós não precisa ser em grupo, como eu já falei, nós não temos condições agora de fazer em grupo, tá bom? Mas quando a gente voltar, com certeza nós vamos realizar todas essas atividades, ok? Então, vamos adaptar o trecho do texto Eu chovo, tu choves, ele chove para o teatro de animação, podendo mesclar personagens, bonecos e atores ou somente bonecos, tá bom? Então, criem uma estrutura de empanada, vocês vão inventar lá, se tiver um TNT, um lençol, inventa aí na sua casa, faz aí o seu teatro, tá bom? Então, vocês vão criar essa estrutura para apresentação e organizar o espaço de encenação. Depois, simplesmente, vocês vão gravar e manda para mim. Tranquilo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido a aula de arte de hoje, foi muito legal, ok? E até a próxima!